Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e é um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez no Papo MedCode, em que eu e o Dr. Áureo do Carmo falamos sobre um tema de grande relevância médica. Bom, hoje nós estaremos aí com um grande carro-chefe, não só da cardiologia, mas como também da clínica médica. Vamos fazer um parte 1 aí, só para vocês verem como é que o tema é bom, né? Parte 1, insuficiência cardíaca. E aí, Áureo, tudo bem? Tudo tranquilo, meu amigo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para falar de medicina, que é o que a gente mais gosta de fazer na nossa vida, né? E com um tema que nós dois vamos jogar em casa, né? Ah, com certeza. Você é mais em casa do que eu, né? Mas, vamos lá, vou tentar estar à altura de você. Bom, vamos falar um pouquinho de ciência cardíaca. Hoje a gente vai começar com uma introdução, então vamos dar um pouquinho uma amostra, né, sobre a relevância do tema. Você tem algum dado epidemiológico, alguma coisa aí que você note de diferente da insuficiência cardíaca ao longo dos anos? Alguma coisa em relação à epidemiologia? Pode ser causa, pode ser o que você quiser falar de epidemiologia. De insuficiência cardíaca diferente aí para o pessoal? Diferente, nem tão diferente assim do que a gente já vê na literatura, né? Mas é uma característica que é uma doença que aumenta também com o envelhecimento, né? Isso a gente observa há algumas décadas, né? Mas a insuficiência cardíaca tem uma prevalência cada vez maior, proporcionalmente aí ao aumento da idade da população. Os pacientes com insuficiência cardíaca também estão vivendo mais, Exatamente, né? Devido a mudanças até no tratamento, então, né? A insuficiência cardíaca hoje é a maior causa de internação de idoso no mundo inteiro. Internação, né? Não de óbito. Descompensada. Né? Descompensada, em geral, descompensada. E é uma doença com uma prevalência alta na nossa população, do Brasil também. Eu chequei dados, então assim, tem 2 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca no Brasil e 240 mil novos por ano. Basicamente isso, aproximadamente 1% população da do Uruguai, população. Quase. E se você for analisar só os pacientes idosos, por exemplo, né, a importância fica muito maior, né? Porque esse 1% da população geral vira aí entre 5 e 10 dos idosos. E falando ainda dentro da epidemiologia, tem outros dados aí que me chamam a atenção. Assim, num passado longínquo, a cardiopatia chagásica era uma grande causa, chegou a ser a maior causa. Maior causa de insuficiência cardíaca do Brasil. Hoje, logicamente, é em decorrência de hipertensão e decorrência de isquemia. Exatamente. A gente tem hoje hipertensão e isquemia se revezando na liderança. Né? Em alguns anos a cardiopatia hipertensiva é a maior causa, em outros anos a isquêmica. A tendência é que a gente fique, num futuro que eu acho que não vai ser muito distante, a isquêmica como principal causa. Né? E talvez novas causas surgindo, né? Que a gente vai acabar falando a seguir. Isso. E outra situação epidemiológica relevante que eu acho em relação à insuficiência cardíaca é essa questão que você falou da frequência de internações, né? A insuficiência cardíaca, ela é uma doença que ela tem uma peculiaridade, é uma doença equilibrável, compensável, mas com talvez a mesma proporção descompensável. Eu não queria falar facilidade, né? Mas eu acho que é a palavra que cabe melhor. Ela compensa com uma facilidade e descompensa com uma facilidade enorme, né, amigo? Eu, assim, no consultório, né, nos pacientes ambulatoriais, eu tenho o hábito, né, de informar. Acho que a gente, como médico, a gente não está ali só para tratar, mas para ensinar também o paciente a cuidar melhor da saúde. E a insuficiência cardíaca tem essa característica. O paciente está muito bem, né, e por algum motivo às vezes sem nenhuma infecção, né? Uma coisa é ele descompensar quando pega uma gripe, né? Mas toma remédio. Não, e às vezes assim, ele sai muito da dieta. Por exemplo, épocas de festa de fim de ano. Churrasco e cerveja. Quer dizer, volume e sódio. E sódio, exatamente. Mas o sódio tá na rabanada, o sódio tá no bolinho de bacalhau. Tá em tudo. Né? Tá em tudo. Então, época de final de ano, depois das festas, né? É uma época muito propícia do meu paciente ambulatorial. E tem aquela coisa que, né? Doutor, eu vou tomar uma cervejinha, não vou tomar o remédio, não. Não, pelo contrário. Tem que tomar, talvez, até aumentar a dose, né? Dependendo do remédio. Então, tem arritmia.
A arritmia é outro fator de descompensação. Tem vários fatores, Vários. mas na minha opinião, o mais comum é a falha na dieta, é o aumento do consumo de sódio E em volume determinado hídrico também. momento. E volume é porque uma coisa puxa a outra, né? Então, ele vai acabar consumindo mais água porque ele consumiu mais sódio. Como segundo fator de descompensação, infecções, que não precisa ser grave. Qualquer infecção, uma amidalite pode descompensar a insuficiência cardíaca. Uma pneumonia viral pode descompensar, qualquer virose pode descompensar. Então, as sazonalidades também dentro da epidemiologia, das descompensações, né? Quando você tem uma descompensação intrínseca cardiovascular, né? Isso é mais comum no inverno, né? E aí você tem, né, as arritmias, as isquemias, né? E no verão também tem outra sazonalidade epidemiológica de descompensação, que é a piora do baixo débito. Porque às vezes tem vasodilatação, né? Desidratação, vasodilatação. Vasodilatação. Né? Eu acompanhei vários casos, vários. Pô, minha mãe, minha avó... Tá muito tendo quente, né? Lipotímia, tá tendo sensação de desmaio, tá hipotensa. E muitas das vezes é o paciente que você já entope ele de diurético, de vasodilatador. Ele veio o ano todo tomando vasodilatador diurético, quando chegou no final do ano, calor de sensação térmica de 60 graus, fica demais para ele, né? Então, tem essa coisa da sazonalidade, sim, dentro da epidemiologia em relação à insuficiência cardíaca. Bom, segundo passo é a gente dar uma definida no que é a insuficiência cardíaca. Você quer me ajudar a definir? Vamos lá. A insuficiência cardíaca, assim, fisiopatologicamente falando, é quando o coração não está tendo uma função adequada para o que ele se propõe. Insuficiência. Né? Quando o aluno me pergunta, Guilherme, o que é insuficiência? Insuficiência é um diagnóstico funcional. Não está funcionando bem. E aí eu pergunto para ele, qual é a função do coração? Bombear sangue. O coração é uma bomba. Bombeia sangue. Você já perguntou para o ortopedista qual é a função do coração? Não. Nunca perguntou? Não, nunca tive essa audácia. Eu já perguntei. Cheguei para um ortopedista e falei assim, qual é a função do coração? Sabe o que ele me respondeu? Bombear sangue para o osso. Ele não está errado, não. Certo ele não está, mas também não está errado. Bombear sangue para o corpo todo, inclusive o osso. Para ele é para o osso. Para ele é para o osso. Então, assim, essa foi incrível. Em relação à função cardíaca, o coração é uma bomba. Isso. E aí eu falo para o meu aluno o seguinte, o coração ele é uma bomba, e como uma bomba, ele tem duas funções. Ele recebe o sangue que vem de trás e bombeia o sangue para frente. O que é um coração insuficiente? Um coração que ou não recebe o sangue que vem de trás adequadamente, ou não consegue bombear o sangue para frente. Isso se reflete diretamente na manifestação clínica, em que o indivíduo pode ter uma congestão, não está aliviando o sangue que vem de trás adequadamente, ou ele vai ter um baixo débito, ou ele não bombeia o sangue para frente. Exatamente. Então, isso é um mecanismo fisiopatológico cru, hidráulico. Né? Então, é claro que a insuficiência cardíaca é muito mais do que isso. Né? O coração é um órgão vivo, não é só uma bomba hidráulica. Claro. Né? Produz hormônio, o coração é um órgão endócrino. Produz fator atrial natriurético. Funciona com estímulo elétrico, então tem várias características. Né? Mas, assim, de uma maneira mais didática, a principal função, porque os sintomas estão mais relacionados à incapacidade hidráulica, a mecânica cardíaca mesmo. Né? Então, insuficiência cardíaca quando você não tem lá o mecanismo hidráulico do coração, vamos dizer assim, funcionando adequadamente. É claro que você tem algumas descompensações por problemas elétricos, você tem descompensações por problemas na saída. Às vezes o problema não é o coração, está na saída do coração ali. Você tem um aneurisma, você tem uma compressão. Dentro da fisiopatologia, assim, antes de falar de causa, né, essa insuficiência, por que o coração não consegue receber o sangue que vem de trás ou por que ele não bombearia o sangue para frente? Você consegue me dar qualquer explicação? Aí assim... O que geraria essa dificuldade? A gente tem, falando de insuficiência cardíaca, de forma mais aguda, por exemplo, né? Se chega pouco sangue no coração, por exemplo, você vai ter uma insuficiência que não vai ser cardíaca, mas falta volume para ele funcionar.
né? Vai fazer um choque hipovolêmico, Um por choque exemplo. hipovolêmico é uma coisa, né? Mas falando de insuficiência cardíaca propriamente dita, né? Do miocárdio, né? Do miocárdio mesmo. Você tem tipos também de insuficiência cardíaca. Então, você pode ter insuficiência cardíaca, que antigamente a gente chamava de diastólica. Restritiva ou diastólica. Diastólica e coração sistólica. duro. Coração duro. Que é o mais comum do idoso, o mais comum na população em geral. Que hoje a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou mantida. Né? E tem a insuficiência cardíaca, que antes a gente chamava de sistólica, que hoje é de fração de ejeção reduzida. Porque ou diminuída. enquanto bomba, né, essa coisa do relaxamento do coração, né? O relaxamento do coração é um processo ativo, né? Um processo dependente de ATP. Então, existe déficit de relaxamento, existe disfunção de relaxamento. E quando o coração não relaxa, um coração duro, ele tem dificuldade de aportar aquele sangue nele. E aportando menos sangue nele, mesmo que ele faça uma fração de ejeção mesmo que a bomba preservada, boa, né? Em sua porcentagem preservada, 56%, 60% de fração de ejeção, o volume ejetado também será menor, porque ele recebeu menos, mas o processo de ejeção é o mesmo. Agora, num coração lesado, com a sua musculatura lesada, que tem déficit de contralidade, alteração sistólica, ele recebe o seu sangue, mas ele não ejeta a fração que ele deveria. E aí ele não vai ter 56%, 60%, vai ter 40%, 35%, 30%. E aí vai ser a sistólica. E o que você falou do coração duro, né? Aí é a causa mais comum, é a fração de ejeção preservada. Né? E isso é inerente ao processo de envelhecimento. Né? O envelhecimento muscular cardíaco faz com que, não muscular, né, mas o envelhecimento cardíaco, né, porque não é só o músculo, você tem tecido conjuntivo ali também, né, então você tem uma complacência reduzida do coração com o envelhecimento. Então é aquilo, o coração ele não acomoda mais tanto sangue, né, ele não tem a capacidade de se dilatar para comportar mais sangue naquele momento pré-sístole, vamos dizer assim, no finalzinho da diástole, né. Então, essa é a causa principal da insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada. É inerente ao processo de envelhecimento, muitas das vezes. Agora, baixo débito, né? A sistólica, muitas vezes ele vai receber esse sangue, vai comportar esse sangue, e como ele não vai ejetar esse volume completamente, ele vai começar a gerar um volume residual e ele vai começar a dilatar a sua câmara. Isso. E aí existe um físico chamado Laplace, né, que descreveu que a tensão superficial da parede é inversamente proporcional ao raio. Então, quanto maior o raio, mais esgarçado, menor a tensão sobre a parede. Ou seja, aquele coração vai ficar esgarçado, ele não vai ter força de contração. É igual você encher uma bola de aniversário. Quando a bola está vazia, é difícil de encher, porque o raio é pequeno, a tensão da parede é alta. Quando ela está mais cheia, é mole de encher, porque o raio está maior, a tensão da parede é menor, né? Então, essas influências aí mecânicas, né, até físicas mesmo, que acabam gerando a questão da insuficiência cardíaca. E aí, vamos fazer um bate-bola aí. Tinha um professor que gostava dessa, né? Causas. Aí ele falava, fala uma causa, fala uma causa. Fala aí a causa que você mais gosta ou que você acha causas, mais relevante. Fala qual é a mais relevante, que você mais curte e que você quer falar aí. Assim, a causa mais importante para mim é a hipertensão arterial. E eu vou dizer o porquê, né? Não só pela hipertensão ser um fator de risco cardiovascular e tal, mas a hipertensão está também diretamente relacionada ao envelhecimento. A prevalência da hipertensão arterial no idoso é muito maior do que no não idoso. Então, por isso que eu falo, a insuficiência cardíaca não necessariamente ela vai ter fatores de risco associados a ela. Mas a prevalência da hipertensão arterial no idoso é tão alta que muitas das vezes a gente confunde, né? Mas se você vier me perguntar qual é o fator de risco mais comum que você vê na insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, né? Porque a prevalência dela é muito alta. Agora, diretamente relacionada à insuficiência cardíaca, aí sem dúvida é a isquemia coronariana. Né? Você consegue me dar um panorama por que a hipertensão leva a insuficiência cardíaca e por que a isquemia leva a insuficiência cardíaca? A hipertensão arterial é uma doença microvascular, como diabetes é também. Aliás, diabetes também é uma causa muito importante de insuficiência cardíaca. Né? E que isso não é tão
longo assim, é meio Não, que isso é mais recente que viu recente. que o diabetes é um fator independente Independente de para a insuficiência insuficiência cardíaca. cardíaca. Exatamente. Cardiomiopatia diabética. A insuficiência cardíaca é uma doença microvascular, né? Como a retinopatia diabética a nefropatia diabética é. Então, o que você tem em vários casos de insuficiência cardíaca é isso, é o comprometimento da microvasculatura cardíaca, né? Não coronariana diretamente. Coronária é um grande vaso, né? A gente está falando de vasos pequenos, de arteríolas, né? E aí você, com essa doença microarterial, vamos dizer assim, você vai ter ali o remodelamento, né? Ventricular, miocárdico, de uma maneira geral, né? E a substituição do tecido muscular contrátil por um tecido cicatricial, tecido conjuntivo cicatricial, né? Então, a hipertensão, basicamente, é isso. Você vai ter a doença endotelial e tal, que na microvasculatura vai ser isso, né? Fora isso também, você tem a ação da hipertensão arterial diretamente na mecânica também, miocárdica, como bomba, por exemplo, né? Você tem um aumento da resistência vascular periférica, né? Fazendo com que, como mecanismo compensatório, a sua musculatura cardíaca ela vai ter que se distender, hipertrofiar, para dar conta de vencer aquela resistência, para manter o fluxo, né? Que a resistência Isso aí se esgota e vai para uma fase dilatada. Dilatada, exatamente. Aí, falando da fisiopatologia, primeiro você tem uma HVE, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, e numa fase mais tardia, a dilatação do ventrículo esquerdo. E a isquemia? E a isquemia... Ou por morte do tecido, ou por isquemia, por falta de oxigênio, o músculo precisa, né? E aí, quando você fala de miocardiopatia isquêmica, aí você está falando de doença arterial coronariana. Então, é o sujeito que tem uma história de síndrome coronariana aguda ou crônica e que perde parte da musculatura cardíaca dele, porque teve um vaso ali que foi ocluído. Então, aquelas células musculares foram perdidas e o paciente, o coração remodela para essas células não fazerem tanta falta, vamos dizer assim. Mas faz falta. Mas você perde ali tantos por cento lá da função. E a própria isquemia em si, por uma questão nutricional, digamos assim, de perfusão mesmo, gera disfunção muscular, né? Também, exatamente. A longo prazo, não necessariamente a lesão visível, vamos dizer assim, no cateterismo, né? Mas também afetando a microvasculatura, né? Como eu falei, insuficiência cardíaca de causa valvar, doença orovalvar. E aí você tem um comprometimento do coração e estruturalmente, né? Você tem uma válvula que está disfuncionante, o sangue, ele não vai fazer ali o percurso natural dele. Ou ele não é ejetado, ou ele reflui para o coração e acaba gerando uma estase, digamos assim. Exatamente. Então, assim, no idoso, o mais comum é a estenose aórtica, onde você tem um aumento da resistência da saída do sangue. E aí vai ser que nem hipertensão. Vai ser igualzinho a hipertensão. E em casos de doença reumática, por exemplo, você vai ter o comprometimento da mitral, lesões mitrais, né? Mas o mecanismo é hidráulico, vamos dizer assim. Você tem um comprometimento, uma doença por volume, né? Por aumento de volume de uma determinada cavidade, né? Quando você tem um comprometimento de válvula mitral, ou tricúspide também, você pode ter um comprometimento atrial, gerar uma arritmia atrial, perder os 20% que a gente falou nas últimas aulas aí, né, de fibrilação atrial. Então, aí é um outro mecanismo que também acontece, né, mas que tem se tornado também cada vez mais raro, né? A insuficiência cardíaca de etiologia mitral, de etiologia valvar, tem se tornado mais raro, porque o que a gente observa mais hoje, prevalência de lesão orovalvar mais comum hoje, a mais prevalente é a estenose aórtica, né? E hoje a gente tem vários mecanismos de correção, né? A gente tem hoje o implante transcutâneo da válvula aórtica, por exemplo, coisa que há 20, 30 anos atrás não tinha e o idoso morria com a estenose aórtica. Tinha que ser aberto porque o idoso não aguentava fazer a cirurgia. Peito aberto, circulação extracorpórea. Hoje não. Hoje, via cateterismo, entre aspas, você vai lá e troca a válvula, né? Na maioria absoluta dos casos hoje, né? Então, mas isso é uma doença orovalvar tardia, né, na vida. E cardiomiopatia alcoólica, ciência cardíaca por causa alcoólica, quer falar alguma coisa? O que eu vou falar inicialmente é do Mussum, né? O Mussum tem um filme dele agora no Netflix. Eu tô para ver ainda, diz que é excelente. Excelente,
né? E é Ailton Graça, né, o nome do ator? Não sei. Acho que é o Ailton Graça. Acho que é Ailton Graça o nome dele. Tá igualzinho o Mussum, que eu lembro dos Trapalhões, né? E é um filme excelente. E aí a gente vê que o Mussum realmente era um alcoólatra, né? Ele fazia as brincadeiras lá nos Trapalhões, né? De mé e tal. Mas ele era um alcoólatra e ele morreu de insuficiência cardíaca, né? E é óbvio que a gente não sabe qual foi a causa. Mas muito provavelmente pelo álcool. Contribuída, com certeza. Com certeza pelo álcool. Então também é uma causa que já foi também mais comum de insuficiência cardíaca. A gente tinha algumas bebidas destiladas, por exemplo, que eram muito ricas em cobalto. Não sei se você sabe dessa história, né? O cobalto foi um grande vilão do coração durante muito tempo, né? Tinham vários uísques, né, e cachaças que eram ricas em cobalto. O porquê eu não sei. Chumbo também. Chumbo aí já tem contaminante. Acho que paraguaio. Né? Mas o cobalto foi um grande problema aí. Um grande problema e uma grande causa de insuficiência cardíaca alcoólica por causa do cobalto. Não só por causa do álcool, mas por causa do cobalto também. Hoje a gente não tem mais isso. Controle de qualidade dos nossos alimentos é uma coisa que funciona no Brasil. Embora possa não parecer, mas funciona. Tem outras duas causas nutricionais importantes aí, causadoras de insuficiência cardíaca. Uma é o beriberi úmido, né? A deficiência de B1, que tem uma história muito interessante, né? O consumo do arroz polido também, né? Sem a casca, né? E deu origem aí até ao método, questões de ensaios clínicos, métodos científicos, que foi feita uma pesquisa no Sudeste Asiático, né? Por um pesquisador, se não me engano, holandês. A gente pode checar depois, mas ele viu que era a casca do arroz que estava faltando ali. E os pacientes com beriberi úmido, eles têm insuficiência cardíaca, úmido por causa da congestão. E o seco eram os que tinham neuropatia e etc, né? E a segunda é a doença de Quechan. A doença de Quechan acomete os chineses, principalmente da região do Himalaia, pela deficiência de selênio naquela região. E a deficiência de selênio os torna peculiarmente propensos a miocardite por Coxsackie vírus. Você sabe por que eu conheço a doença de Quechan, não? Não. Eu tinha um professor que ele era um professor de cirurgia, ele era um excelente cirurgião, não vou revelar o nome dele. Uma vez, durante o internato, eu estava acompanhando aquele professor numa cirurgia e aquele professor virou para o residente e falou assim, você sabe por que eu estou operando com a mão esquerda? O residente olhou para ele e falou, não sei não, professor. Ele falou, porque eu sou foda. Não é porque eu sou canhoto, não. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Taquicardiomiopatia. O que você tem para falar? Taquicardiomiopatia é a insuficiência cardíaca causada pelo ritmo cardíaco anormal acelerado durante muito tempo, né? Isso é relativamente comum em pacientes com hipertiroidismo sem diagnóstico. Sim. Sem diagnóstico. Aliás, eu acho que é a causa mais comum de taquicardiomiopatia. Mais comum, inclusive factício, né? Quando a pessoa está tomando o hormônio tiroidiano para emagrecer. Exatamente. Durante muito tempo. E está fazendo taquicardias sustentadas, né? Por longo tempo. Isso. E pode desenvolver taquicardiomiopatia. Eu já falei da cardiopatia chagásica. Hoje, a gente praticamente não tem mais transmissão dita vetorial. Né? Ainda tem em alguns lugares. A gente não tem Trypanosoma cruzi mais no Brasil, né? Só se eles entrarem pela fronteira. A gente erradicou, né? A gente tem outros tripanossomas. Perdão, a gente não tem mais o barbeiro. Mas tem né? O Triatoma infestans, perdão. A gente não tem mais o Triatoma infestans no Brasil. A gente tem outras, né? Outras espécies, né, brasilienses, etc., que são menos eficientes na transmissão, porque elas gostam mais do ambiente não domiciliar, gostam mais do ambiente peridomicílio e rural, elas não entram na casa, né? Então, hoje a transmissão principal não é picada por Triatoma infestas, que não tem mais no Brasil Triatoma infestas, só se ele entrar pela fronteira. A gente conseguiu erradicar pela vigilância. A gente tem transmissão oral, né? Quando você consome açaí, né, não congelado, você está comendo, né, o inseto barbeiro. Cana-de-açúcar, que você vai moer com barbeiro e tudo. Né? Não o Triatoma
como eu falei, não em festas, né? Os outros, né? Brasilienses, por exemplo. Mas tá ali nas fezes do bicho, vai contaminar do mesmo jeito, né? né? Então, tem ainda a doença de Chagas no Brasil e pessoas que têm Chagas crônico, né? Que estão convivendo ainda com cardiomiopatia chagásica, né? A doença de Chagas, né, na época de aluno, né? A Vi um cardiopatia chagásica era impressionante. Vi um assim. BRD com M-bloqueio anterior esquerdo. E os corações gigantes, né? Aquele coração em moringa, né? Você viu o eletro, aí vem lá, BRD com M-bloqueio anterior esquerdo. Mas isso é muito... Pode fazer aí o antigamente teste. era assim, hoje a gente sabe que não é mais, graças a Deus. Mas assim, não só isso, né? Eu fiz residência no Hospital de Laranjeiras, de cardio no Hospital de Laranjeiras, né? Que é um instituto nacional, né? Então vem gente do Brasil inteiro para se tratar ali no INCOR, que embora seja estadual, mas também é uma referência nacional. Então eu recebia, ainda tinha muita doença de Chagas. Também saí de lá tem mais de 20 anos. Né? Mais não, saí em 2005, né? Tem quase 20 anos. Então, assim, eram uns eletrocardiogramas bizarros, assim. Você tinha, por exemplo, isso coração tem de boi na minha aula. Na minha aula de eletro tem isso, não? Coração de boi também. Eu tinha uma aula que a onda P era maior do que o QRS. Você já viu isso? Caramba, isso aí não. Não? O então, átrio era gigante. Pelo WhatsApp. O átrio gigante. Né? Então, doença de Chagas e como diria o professor Enéas, uma onda P que perde o respeito pelo QRS, exatamente. E eram P's gigantes, você confundia a onda P com QRS. Ele falava onda T que perde respeito do QRS, quando tem uma alteração de potássio, né? Agora, no caso aí do áudio... A onda U também, né? A onda U que perde respeito pela onda T também. E a T que perde respeito. E assim por diante, né? A gente sempre lembra dele, né? Outras causas de miocardite, cara. Já viu aí miocardite por Coxsackie, Covid? Muito, sim. Miocardite pós-viral, eu já vi muito. Covid eu até Chegou vi a ver algumas. Vi. Vacinal, você viu alguma? Vacinal, vi uma. Né? Uma que seguramente foi causada pós-vacina. Não as que são atribuídas. Então, outras que a gente não sabe e tal, mas uma sim. Mas eu vi muitos casos de miocardite pós-viral, não Covid, né? E às vezes você não identifica o vírus. Né? O paciente já chega... Teria que fazer uma biópsia e correr um painel, né? E assim mesmo, às vezes, só você identifica na fase aguda, né? Mas numa fase mais tardia, você não identifica. Tóxica, doxorubicina. Esquemas de doxorubicina para tratar linfoma. Relativamente comum. Não só a doxorubicina, daunorubicina também, né? E outros citostáticos também. Eu tenho uma paciente no consultório que desenvolveu depois de um câncer de mama, né? Do tratamento, né? De quimioterapia depois da exérese da mama, né? Quimioterapia para câncer de mama. Desenvolveu insuficiência cardíaca, ficou grave, né? Com fração de ejeção muito reduzida. Né? E depois de um tempo, tratando, melhorou, reverteu e hoje ela não toma remédio para insuficiência cardíaca mais. Cocaína, muito já comum. Já vi também um monte. Muito comum. Paciente HIV. E aí são várias causas, né? A cocaína não é só pela droga em si, mas muitas das vezes também pela isquemia que a droga causa. Sim, né? sim. E a ação direta da droga. Faz necrose. E a ação direta da droga também. HIV também, já vi muita insuficiência cardíaca por HIV. Né? HIV mais cocaína, então, vi um monte. Outra causa também que é catastrófica é a puerperal. Periparto e puerperal. Sim, nossa, é catástrofe. No Laranjeiras, eu tive a oportunidade de ver alguns casos e são gravíssimos, né? E numa mulher previamente ígida, sem história nenhuma, familiar nenhuma, aí ela vai e no puerpério filtrativa, você já deve ter visto uma ou outra. Sarcoidose, amiloidose cardíaca que... Amiloidose que é do idoso, né? Amiloidose do idoso. Amiloidose é relativamente comum. Vou te falar que não é tão raro assim, não. Tem vários tipos de amiloidose, né? Um dia pode ser que a gente discuta aqui, tem as vinculadas ao gene da transtirretina, né? Que dá muita amiloidose cardíaca, que também dá a doença de Corino de Andrade. A amiloidose cardíaca hoje doença dos pezinhos. É uma entidade tão importante que tem hoje um segmento da Sociedade de Cardiologia que só estuda amiloidose cardíaca. Né? Eu trabalho no hospital hoje, que é o Hospital Quinta Dor, né? Que é clássico da doença restritiva, que a gente estava falando, né? Das formas restritivas. A forma restritiva. Clássico, né? As doenças infiltrativas. As doenças de depósito aí é raro, né? Genético, doença de Fabry, essas coisas
volta e meia, as distrofias musculares, né? Que dão em população relativamente jovem. Cardiopatias e outras congênitas, né? Que são as cardiomiopatias congênitas. Super indico o filme chamado Quase Deuses. Quase Deuses, que conta a história da cirurgia de Blaylock e Taussig, né? Para tratamento da tetralogia de Fallot. Que salva a vida até hoje, né? Filme imperdível, uma história linda, né? Abrir um parênteses aí pra gente falar do Dr. Adib Jatene, né? Ah, sim. Adib Jatene, quem já ouviu falar nesse nome? E família, continua até hoje o legado. Mas o Adib Jatene, o leigo lembra dele como ministro da Saúde que criou a CPMF. Tem o Jasbik também, Jasbik. Dr. Jasbik cirurgião também. cardíaco. Mas o Adib Jatene, ele criou uma técnica, né, que é usada até hoje, né, no mundo inteiro para correção de cardiopatias congênitas também. Com certeza, com certeza. E foi um brilhante médico e hoje tem um legado, né, os filhos hoje seguiram a carreira e atuam lá em São Paulo. Perfeito. Então, a gente falou das causas. Para a gente encerrar o Papo Med-Code, parte 1, vou falar de manifestações clínicas. Aí, eu meio que já deixei a bola quicando, né? Congestão, baixo débito. Aí tem antigamente tinha aquele quadrinho seco e úmido. Quer dizer, seco, não congesto, úmido, congesto. Frio, baixo débito. Quente, sem baixo débito. O perfil, né? O perfil do paciente. Congestão estertor bolhoso de base, turgência jugular, refluxo hépato-jugular, edema de membros inferiores, espinéia paroxística noturna, ortopneia, entre outros, né? Um exame físico, uma sobrecarga de volume, uma B3, por exemplo. Então vamos falar da filigrana do negócio. Broncoespasmo. Broncoespasmo, né? Asma cardíaca, né? Asma cardíaca. Broncoespasmo na terceira idade ou na quarta idade não é asma. Pelo amor de Deus, não é asma. Porque você faz edema brônquico, né? Isso. E vai acabar irrita ali diminuindo o calibre e vai sibilar. Né? A asma cardíaca, que era chamada antigamente. Antigamente chamava de asma Eu já cardíaca. vi um exame físico, de imagem, que o paciente estava com espessamento da parede da vesícula. Aí veio todo mundo perguntar, examinou aí e tal. Será que tá com a colecistite? Falei, amigo, o paciente tem insuficiência cardíaca. Tá tudo espessado. Esse espessamento da parede é edema. Edema não inflamatório, edema hidrostático por insuficiência cardíaca. Congestão. Faz edema de alça. Faz edema de estômago. Você dá o remédio diurético, você não consegue dá edema de alça, né? Ele não absorve o diurético. Não adianta, você tem que fazer venoso. Fazer venoso. Então, assim, edema vai ter em tudo. Isso é congestão. E o baixo débito é lentificação do fluxo periférico. Comprometimento enchimento capilar ruim. Ciência renal pré-renal, hipotensão. Aí são os casos mais graves, né? Você já tem um comprometimento já da hemodinâmica mesmo, né? Do funcionamento. E é o paciente, às vezes, que está em choque, às vezes normotenso, mas em choque, mal perfundido. Né? Então é a perfusão que está comprometida. Exatamente. Então, na verdade, você tem que definir se o paciente é congesto e frio, né? E com baixo débito, ou se ele não é congesto e tem baixo débito, ou se ele só tem congestão, enfim. Essas são as manifestações clínicas. Além das manifestações intrínsecas do coração, pode apresentar uma arritmia, fibrilação atrial, que a gente falou, por exemplo. Muito comum, principalmente na fase dilatada, né, da miocardiopatia. Exatamente. Então, essas são basicamente as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca. Semana que vem, Aura, a gente vai falar de exames complementares, vai falar de tratamento da ICC compensada e tratamento da ICC descompensada e vamos falar um pouquinho de reabilitação também e novas práticas aí de terapia. Com certeza. Muita novidade aí para a gente falar, sim. Nos últimos 5 anos, muitas novidades no tratamento. Beleza, meus amigos. Espero que todo mundo tenha ficado satisfeito. Quer dar as palavras finais, Áureo? Só agradecer aí a presença de todos, né? A gente tem observado aí um aumento substancial aí do nosso público, né? Mais gente assistindo a gente, dando um retorno para a gente lá no nosso Instagram, né? No nosso YouTube. Então, agradecer aí a vocês e falar que a gente está aqui para isso mesmo, para trazer informação de uma maneira didática, né, mas não superficial para vocês, informações confiáveis, né, de uma maneira mais fácil de
assimilar, né? Num bate-papo. E torna também a medicina um pouco mais agradável, porque eu sei que Isso, mais muitos de leve. vocês devem trabalhar o dia inteiro aí no consultório, trabalhar o dia inteiro em ambulatórios, né? Que são ambientes que às vezes não tem tanta oportunidade de você conversar com os colegas, e aí você ouvindo aqui eu e o Áureo falando um pouquinho sobre medicina com vocês, sintam os seus corações um pouquinho mais aquecidos. É isso aí. Gostou do trocadilho? É, ficou bonito, ficou bonito. Beleza, eu pensei nisso o dia todo. Emocionante. Então, aguardo vocês na semana que vem. Um abraço e até lá.